Bom, a partir deste vídeo, vou compartilhar com vocês uma exposição sequencial de um dos salmos que é mais lido, visto mundialmente. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas que o leem, infelizmente, o veem simplesmente como uma caixinha de surpresas, de bênçãos espirituais, uma caixinha de promessas e retém somente aquilo que é bom e nega a sua mensagem principal e até mesmo as suas advertências, que é o Salmo 23. O Salmo 23 tem uma carga de bênçãos espirituais, de bênçãos reservadas a este salmo que muitas vezes nós não conseguimos enxergar por simplesmente querer reter somente aquilo que nos agrada, mas ao mesmo tempo também ele nos traz sérias advertências sobre dependermos exclusivamente do cuidado de Deus como o pastor que nada deixa nos faltar. E nós vamos fazer uma análise sequencial, uma exposição sequencial do Salmo 23, começando por este vídeo. E hoje eu vou fazer para vocês uma breve introdução rápida do Salmo 23, mas também a análise do versículo 1. E esse será o conteúdo do vídeo de hoje. Eu espero que você goste deste vídeo, curta se você gostar e compartilhe também, pois eu tenho certeza que outras pessoas precisam ouvir a mensagem central deste salmo. Bom, nós vamos começar com a introdução, que todos nós sabemos, o Salmo 23 foi escrito por Davi. Só que a curiosidade é que Davi escreveu este salmo não assentado em um trono, não no palácio, não na função de governador da nação de Israel. Ele escreveu lá no campo, cuidando das ovelhas, enfrentando ursos, leões, lobos, coiotes, enfrentando problemas com o tempo, o calor escaldante. Então Davi, ele escreve este salmo ainda na posição de um pastor que estava cuidando e apacentando as ovelhas do seu pai. E ele sabia exatamente qual era as dificuldades que as ovelhas enfrentavam. As ovelhas são animais muito frágeis, elas não têm a noção e a capacidade de direção, elas não têm presas e nem garras para se defenderem, elas caem facilmente em armadilhas e elas facilmente também podem ser alvos de predadores, como lobos, ursos, etc. Como nós vemos que Davi mencionou a Saul, que precisou enfrentar para justamente defender o rebanho do pai dele. Então Davi, ele escreve este salmo se colocando não somente na posição do pastor que cuidava das ovelhas, mas agora propriamente na figura central de uma ovelha que depende exclusivamente e totalmente do pastor dele, que é Deus. Então, quando Davi se apresenta como ovelha neste salmo, ele está representando não somente o cristão como indivíduo, mas também a nação de Israel como o aprisco do Senhor. E agora, pós-morte e ressurreição de Cristo, essa ovelha passa a ser todo um povo chamado igreja. Então, quando você lê o Salmo 23 a partir de hoje, principalmente o versículo 1, note que ele está falando de forma individual, pessoal, mas também de forma que abrange todo o povo de Deus, aqueles que confiam no sacrifício, morte e ressurreição do bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas, a saber, o Senhor Jesus. Então, esse é o contexto básico do Salmo 23. Davi escreveu ele ainda estando na posição de pastor, que enfrentava dias e noites para apacentar e cuidar de maneira zelosa, atenta e corajosa da vida das ovelhas de seu pai. E Davi é tido também como um tipo de Cristo do Antigo Testamento. Agora nós podemos fazer essa associação de maneira mais particular ainda, mais intensa ainda, visto que assim como Davi dava sua própria vida para cuidar das ovelhas do seu pai, o nosso Senhor Jesus Cristo também deu a sua própria vida para cuidar das ovelhas do seu pai, a igreja. Então vamos para o texto. Diz assim, lembrando que hoje nós vamos analisar somente o versículo 1. Espero que você possa acompanhar na sua Bíblia, marcar as referências e não se esqueça de compartilhar também. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou conforme está aqui na NVI, de nada terei falta.
Davi ele apresenta o Senhor, obviamente o Pai, como aquele principal cuidador das ovelhas. E ele, novamente, como acabei de mencionar, se coloca na posição de uma ovelha. Mas tem um termo aqui que é muito interessante a gente prestar atenção nele. Quando Davi escreve, o Senhor é o meu pastor, esse termo vem do verbo ser. Davi não diz que Deus ele é temporariamente ou momentaneamente o pastor. Davi não diz que ele foi o pastor ou que em um eventual futuro próximo ou não, ele será o pastor. Lá no dia da grande vitória israelita, ou no grande futuro judaico, ou no retorno, na aparição do Messias, Davi não menciona nesse contexto. Ele diz que agora, em todas as suas tribulações, em todas as suas dificuldades, momentos de paz ou não, de vitórias e conquistas ou até mesmo adversidades, Davi coloca Deus como o seu protetor principal, exclusivo na figura do pastor e ele o seu completo dependente. Ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Note que o nada me faltará não é voltado exclusivamente para questões da nossa dependência diária. Nós precisamos do alimento, precisamos da água, precisamos das roupas, precisamos de coisas básicas para sobrevivermos. E nós às vezes até procuramos mais que o básico, porque o mundo nos, entre aspas, obriga e nos pressiona a termos mais, quando na verdade Deus ele está nos sustentando em tudo e este salmo é a prova real disso. Então quando ele diz nada terei falta, ele não está falando exclusivamente dessas coisas momentâneas e temporárias, ele está falando de que ele não terá falta de nada porque o pastor está com ele. Talvez ele poderia ter tudo na sua vida, como ele acabou tendo quando se tornou rei, mas sem a presença do real pastor, a sua verdadeira riqueza, a nossa verdadeira riqueza, nosso maior tesouro, nosso maior bem, ainda assim, como o apóstolo Paulo disse, tudo isso seria simplesmente escória, seria simplesmente esterco, porque tudo que nós possuímos sem o cuidado do pastor em todos os nossos projetos, em todas as nossas conquistas, acaba sendo relativamente comparado a nada. Então, quando Davi menciona o Senhor é o meu pastor, ele está falando que Deus está cuidando dele a todo momento, porque assim como uma ovelha é frágil, ela é ingênua, ela cai facilmente em armadilhas, nós estamos propensos a cair continuamente nas garras imundas do pecado e das astutas ciladas de Satanás. Mas Deus, como nosso pastor que cuida zelosamente das nossas almas, nós podemos confiar infinitamente nele, que ele não permitirá que nós sejamos induzidos e tentados para que possamos perder o caminho do que ele tem trilhado o aprisco, as ovelhas para o seu aprisco. E lembrando que esse salmo também já é o início da promessa da vinda do verdadeiro pastor. Lá em Jeremias, capítulo 23, versículo 4, diz assim, estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, do povo de Israel. Ele fala do renovo justo. O renovo justo prometido por Deus a Jeremias seria basicamente a vinda, a manifestação do Messias. Ele começa condenando os pastores, ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Então lá no versículo 4, Deus traz a promessa de verdadeiros líderes, ministros, pastores capacitados, empenhados e de fato sensíveis, preocupados com a obra do reino dele, em ministrar a palavra do evangelho com veracidade, em se preocupar no exercício da oração, no ministério da pregação, do evangelismo, para que almas, ovelhas, realmente sejam guiadas no caminho do verdadeiro Senhor. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles e eles não mais terão medo ou pavor e nenhum deles faltará. Novamente a palavra faltará aqui mostrando o cuidado de Deus sobre todos os aspectos das nossas vidas. Lá em João, o Evangelho, capítulo 10, versículo 11, o apóstolo João escreveu: o Senhor Jesus, palavras do Senhor Jesus, eu sou o bom pastor,
o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então nós já temos uma grande exposição, não somente do cuidado do Senhor, mas também a promessa de líderes responsáveis e também sobre o verdadeiro e sumo pastor, conforme o próprio apóstolo Pedro também escreveu na sua carta, dele cuidando, desse verdadeiro pastor, cuidando da sua igreja, a saber, o aprisco das suas ovelhas. Na segunda carta do apóstolo Pedro, aliás, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, diz assim no versículo 4: quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. O supremo pastor é o pastor acima dos pastores. E isso não nega a necessidade de termos líderes aqui. Muito pelo contrário, reforça essa questão, esse ponto. Mas acima dos líderes, acima dos pastores terrenos, existe o sumo pastor. Pedro está usando a mesma figura lá do Antigo Testamento, onde havia sacerdotes a serviço do povo, a serviço do templo, a serviço do tabernáculo, mas também havia o sumo sacerdote, o sacerdote superior naquele ano dos demais sacerdotes. E este poderia apresentar um serviço mais exclusivo e que exercia mais preparo diante de Deus, como por exemplo a aspersão sobre o propiciatório da Arca da Aliança e dará resposta de aceitação ou não do sacrifício ao povo por parte de Deus. Cristo fez esse sacrifício e Pedro está reforçando aqui que o sumo pastor, ou seja, o pastor dos pastores, quando ele retornar, ele vai dar a cada um, não somente aos pastores, mas a cada um, os pastores e as ovelhas, o seu povo, a incorruptível coroa de glória, a coroa da vida eterna. Bom, eu espero que você tenha gostado deste início desta análise. Não se esqueça, no próximo vídeo nós vamos analisar o verso 2. Eu tenho certeza que vai ser uma jornada muito edificante para todos nós, como o povo de Deus. E é isso aí, se você não é inscrito, eu já te convido, se inscreva e ative o sininho com todas as notificações para não perder essa análise que eu tenho certeza que será muito boa. Deus abençoe a todos, até o nosso próximo encontro. Graça e paz.